Bom dia a todos. Meu nome é Anísio, voluntário do Grupo de Fraternidade da cidade de Caieiras. Estamos aqui reunidos novamente, mais um domingo, em torno das passagens evangélicas do Novo Testamento, analisando e comentando os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Nesse instante, nós vamos pedindo a Deus nosso Pai, nos ampare, nos ilumine nesse instante, e que esteja conosco hoje e em toda a semana. Hoje nós vamos comentar sobre o mandamento maior. Vamos comentar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens de 1 a 7. Amar ao próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. E ainda a parábola dos credores e dos devedores. Esse trecho está em Mateus, capítulo 22. O capítulo 22 ele é rico em outros ensinamentos. Dentre eles, dai a César o que é de César, sobre a moeda que questionou Jesus, sobre o festim de bodas. E os fariseus e saduceus, eles se revezavam em interrogar Jesus para ver se pegavam Jesus em alguma contradição, né, dentro da lei judaica. Né? Seria uma forma de julgá-lo mais rapidamente. Os saduceus e os fariseus eram a elite judaica. Eles não se amavam muito, né? Eles se toleravam. Os fariseus eram uma elite, vamos dizer assim, religiosa, né? E os saduceus eram uma elite econômica. E os saduceus fizeram um questionamento para Jesus sobre a ressurreição. Em questão até de herança, né? Como a visão deles era material, eles estavam questionando em relação a isso, em relação à herança que um homem poderia deixar à sua esposa, né? Sobre a ressurreição. E Jesus deu uma resposta que tapara a boca dos saduceus. Os fariseus se reuniram e elegeram um deles para ir lá fazer uma pergunta a Jesus, né? E elegeram o doutor da lei, entre aspas, né? E esse doutor da lei vai até Jesus e pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei? Estão tentando questionar Jesus em relação à religião, né? Então, em relação à lei mosaica, qual era o maior mandamento da lei mosaica? E Jesus respondeu, dentro da lei: amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí ele, além de calar a boca dos saduceus, calou a boca dos fariseus. Ele coloca, com essa fala, uma regra que a gente chama de regra áurea, né? A regra áurea ela é citada por Chico, por Emmanuel, né? No livro Caminho, Verdade e Vida. Está lá, 22, 39 de Mateus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus que disse isso. Só que, no Talmud, que é um livro sagrado do judaísmo, também tem um ensinamento. E eles dizem lá no Talmud: o que pareça odioso para você, não faça aos outros. Bem semelhante. Posteriormente, a gente teria Maomé, que teria dito também que ninguém poderá ser um crente, né, um fiel muçulmano, até que ame o seu irmão como a si mesmo. Ele não especifica quem é o irmão, se o irmão é de fé, se não é, mas que ame o seu irmão. Aliás, não amar o irmão de fé é uma coisa grave dentro do islamismo. Então aqui ele está falando de todos os irmãos, né? No livro sagrado dos hindus, que é muito mais antigo, ainda a Jesus, ele fala:
Lá um dos livros fala: não faças aos outros o que não queres que seja feito a ti, e deseja para os outros o que deseja e esperas para ti mesmo. Então a gente pode perceber que muito século antes da vinda de Jesus, do Cristo, já era ensinada essa regra áurea, né, por embaixadores de várias partes do mundo, né, misericordiosos de várias partes do mundo. Essa regra de ouro, ou regra áurea, regra de ouro, que é uma regra principal, importante, né, é uma máxima moral. E a gente pode chamar ela como a chamada ética da reciprocidade, ou um princípio moral que pode ser expresso com uma regra positiva ou negativa, só depende de nós mesmos. Tá? Pode ser positivo ou negativo para nós, né? E isso aí depende da gente, como a gente julga isso. Né? Cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse. E aí vem aquela parte da ética que eu adoro, que é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo em cada ação, em cada ato, em cada coisa que a gente for fazer na vida. Eu quero, eu posso, eu devo. Isso é ética. Né? Insensata hoje em dia, etc. Então, naquela época, Cristo já pregava esse ensinamento, né? Essa conduta. E esse princípio de ética, né? Essa regra áurea, ele era transmitido com maior ou com menor exemplificação, né? Como exemplo. Né? Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. E depois vieram profetas, administradores, juízes e filósofos, que o seguiram, né, como um instrumento até do plano mais alto, né? E só que as suas figuras, essas figuras, elas se apagaram nos templos, dentro dos templos, ou no próprio templo. Mas, com Jesus, a regra áurea foi diferente. Que ele, além da citação, ele ensinava e exemplificava no trabalho que ele tinha, nas pregações que ele fazia, nas suas andanças, nos seus encontros, na sua abnegação e no amor que ele divulgava, nas praças públicas, onde quer que ele estivesse, né? Revelando-se aos olhos da humanidade. A gente encontra essas passagens de Jesus em várias ocasiões. Quando a mulher está na praça pública para ser apredejada, quando o centurião procura que quer que cure o seu servo, em várias ocasiões, né? Não só nos milagres que ele fazia, e mesmo nessas ocasiões ele ainda aconselhava, né? Vai, não peques mais. Né? Ele não queria ser julgado também. Né? Jesus demonstrou a todo momento essa máxima. Quando ele curou, quando ele consolou, quando ele colheu, quando ele amparou os necessitados, quando ele instruía as pessoas que o procuravam, aconselhava essas pessoas. Ele procurou fazer o melhor pelas pessoas, tentando que elas tirassem dela o melhor, né? Progredissem. Ainda tem um trecho em Mateus, que no capítulo 7, ele fala: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Mais uma vez Jesus está exemplificando. Ainda lá em Lucas, né, como fala, outra pessoa que escreveu, o evangelista, né, ele põe lá, e no capítulo 6, versículo 31, tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Novamente, ele sempre, se você procurar no Evangelho, você vai sempre achar essas mensagens de Jesus.
E assim ele tem aquela parábola que eu disse, que é a parábola dos credores e devedores, né? Que é muito interessante, é uma parábola popular, né? Ele fala que lá no, deixa eu ver o capítulo aqui, era o capítulo Mateus 18, de 23 a 35, né? Que ele fala: o reino dos céus é comparável a um rei, né, que quis tomar as contas dos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-se um que devia 10.000 talentos. Né? Mas como não tinha meio de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher, seus filhos, tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. Né? O servidor, o devedor, lançando-se aos seus pés, dizia: Senhor, tenha um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. Né? Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou a sua dívida. Vejam bem, 10.000 talentos, era muito, muito talento. Tá? E ele perdoou essa dívida, tá? E deixou ir embora. Mas esse devedor, ex-devedor agora, ao sair, ele encontra um dos seus que devia 100 dinheiros. 100 dinheiros era bem menos que 10.000 talentos. Segurou pela goela, né, se diz, e quase estrangulado dizia: paga-me o que deves. Né? E esse companheiro, nos seus pés, falava: tem um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutar e foi-se e mandou prender, né? Para tê-lo preso até pagar o que ele devia. Os outros servidores do Senhor viram aquilo que se passava, ficaram inconformados, né? Porque o cara foi perdoado por 10.000 talentos e não perdoou sem dinheiro. Foram informar o Senhor o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou novamente a sua presença e disse: mau servo, eu tinha te perdoado tudo, e o que me devias, o que me pedistes, né? Não estavas desde então no dever também de ter piedade pelo teu companheiro, como tivera contigo? E aí o Senhor o entregou aos verdugos para que o aprisionasse e ele pagasse tudo o que lhe devia. Ressurgiu a dívida dele. E ele fala, Jesus ainda fala: é assim que meu Pai que está no céu vos tratará se não perdoasses do fundo do teu coração as faltas que os vossos irmãos tiverem cometido contra cada um de vós. E a gente volta lá no Chico, Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. No capítulo 20 tem um trecho chamado O Companheiro. Né? E lá ele cita o trecho de Mateus 18. E Mateus fala, Jesus fala, né, dessa passagem: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti, que foi o que o Senhor fez com o primeiro devedor? Então a gente, analisando, a gente vai ver que um homem não pode agir isoladamente em se tratando da obra de Deus. Né? E essa obra está sempre em aperfeiçoamento, em todos os lugares. E Deus estabeleceu a cooperação entre os homens, né, como um princípio nobre. Nós temos a lei da sociedade, como exemplo, temos a lei do progresso, a lei do trabalho. Né? São leis que regem a nossa vida. Né? Mesmo lá no cantinho mais humilde, a gente encontra um companheiro de esforço. Em casa ele é pai, é filho, no caminho ele é amigo ou camarada de ideal. No planeta só tem um Deus. Tá? Ele tem várias denominações, cada um dá um nome diferente, mas é um Deus só. E uma grande família que é a nossa família humana. Né? E assim, se a gente tem no nosso ambiente uma pessoa difícil, a gente tem que ter a compaixão e ensinar sempre, pelo menos a gente ensina. Né? A gente tem que tentar elevar aquelas pessoas que nos odeiam. E a gente tem que abençoar esses laços, né, de amor ao próximo que Jesus promoveu
que é o bem da nossa alma, é uma forma da gente evoluir e fazer ou tentar fazer evoluir tudo aqueles que não servem. Se a gente tem algum obstáculo, dificuldade nessa tarefa, a gente tem que lembrar como o Senhor que Jesus várias vezes nos aplicou a misericórdia, né? E atenuou as nossas dívidas, né? E isso é um ponto para a gente refletir quando surge aquela dúvida se eu devo, se eu não devo ajudar, né? Se eu devo ou não devo ajudar a pessoa a progredir, né? Que vem naqueles momentos. A gente sempre foi ajudado. A gente tem que ver cada companheiro nessa luta, né? Como uma bênção, uma oportunidade de nossa evolução, de a gente atender o programa divino acerca da nossa existência. A gente tem dificuldades, incompreensão, desentendimento. Vamos usar a misericórdia que Jesus já usou conosco, né? Dando prova que a gente pode melhorar e aprender. E assim, para concluir, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é uma expressão de caridade. Aquilo que nós desejamos, né, para nós, né? A gente não pode ter um roteiro mais seguro, um mapa da mina, vamos dizer assim, mais claro, né, para tornar como um padrão daquilo que a gente tem que fazer na nossa vida aos outros, né? Como a gente pode exigir dos nossos semelhantes um procedimento maior se a gente mesmo não tem esse procedimento, né? Se a gente mesmo quer tirar vantagens, né? Se a gente quer ser melhor, ter mais proveito que o outro em algumas coisas, tá? Como a gente pode exigir deles melhor proceder se a gente não vai fazer a mesma coisa? Ter mais indulgência, ter mais benevolência e devotamento para nós que a gente pede, se a gente não tem para com eles, tá? Vamos refletir sobre isso, tá bom? E vamos agradecer a presença de todos. Nós possamos estar aqui novamente no próximo domingo, reunindo-se novamente em torno do Evangelho de Jesus. Uma boa semana, fiquem com Deus.